agora e estamos transmitindo agora. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Pronto, estamos ao vivo. Deixa eu ver como é que está o andamento da imagem, se está tudo certo. Deve dar uns 10 segundos antes de começar. O Lucas já está lá já. Nossa Senhora. Ele está falando que te ama mais. Ah, ficou bom hoje. Deixa eu ver como é que tá. Já apareceu a imagem aí? Ah, no Instagram tá. Tá aparecendo a imagem? Tá. Deixa eu Ah, não, ver. peraí. Tá aparecendo imagem. Ah, Tu no diz o Instagram quê? tá. Ah, sim, apareceu. Começou a aparecer a imagem agora. Tá aparecendo a imagem? Tá. Deixa eu Ah, não, ver. peraí. Tá aparecendo imagem. Ah, Tu no diz o Instagram quê? tá. Ah, sim, apareceu. Pronto. Uhum. É, não, depois que ele manda 500 mensagens, ele fala isso. Tá, Lucas, um beijo pra ele. Ele vai, ele vai fazer uma apresentação muito bacana aí pra gente também sobre fotografia em jardins, então acompanhe. O dia dele, se eu não me engano, é dia 25. Depois eu vou ver na agenda aqui, depois eu vou fazer a chamada para ele, mas acompanhe que vai ficar muito bacana. Vamos esperar só mais um pouquinho, já tem 5 pessoas aqui na live. É só Uhum. entrar mais um pouquinho, como são 6 e 1, até 6 e 2, 6 e 3, esperar uns minutinhos, só para o pessoal começar a aparecer, tá bom, Pedro? Sim, tudo bem. Já temos 6 pessoas. Então, pessoal, perguntas, dúvidas, coloquem no chat escrito pergunta, um tracinho e a pergunta que você gostaria de fazer para o Pedro ou para mim. Que, com base aqui que a gente vai olhando pelo chat, vamos vendo, você botando essas tagzinhas eu consigo achar mais rapidamente e a gente consegue responder ao longo da discussão ou para o final, tá bom? Então, deixa eu ver, 6 e 1 ainda, o pessoal ainda está entrando. Uhum. Deixa eu Tiver só. aqui umas Uhum. 15 pessoas, a gente começa ou menos? Não, Umas 10. vamos no começo ele vai um pouquinho mais fraco, depois ele vai engajando. E Uhum. lembrando ao pessoal, toda quarta e sexta-feira, às 6 horas da tarde, está acontecendo o Bate-Papo Zen. Estamos trazendo diversos profissionais de várias áreas diferentes que vão falar um pouco sobre a área de atuação deles e como nós podemos linkar isso com o paisagismo. Então, são bate-papos muito enriquecedores, em que mostramos imagens, pontos de vista diferentes, insights. Então, sempre acompanhe quarta e sexta-feira, às 6 horas da tarde, que o papo fica muito bacana, tá bom? Então, Pedro, pode já começar, pode se apresentar, falar um pouco sobre você, como você trabalha, o que você trabalha, sua formação, tá bom? Uhum. Fique à Boa vontade. noite, eu sou Pedro Paulo, eu sou biólogo, estudei no Unifor, em Volta Redonda, e ao longo da minha formação eu descobri o comportamento animal, né, dentro do zoológico, e abriu um leque muito grande para mim na época, e isso se tornou muito importante para a minha formação, porque foi a área que eu acabei escolhendo, né, para desenvolver isso, né, e trabalhar com animais de grande porte, não só com os pequenos animais, mas animais de zoológico, principalmente. Então, a minha formação em si é mais para animais igual primatas, mamíferos em geral, né, aves de grande porte, e tem todo um trabalho no zoológico relacionado a isso. E acho que esse é um assunto bem importante dentro desse meio, porque a gente vê muito por aí de alguns zoológicos que fazem maus tratos, né? Que não é a maioria. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem, dentro desse ambiente, a gente tem uma grande quantidade de locais que fazem um trabalho bem legal de reintrodução, né, de animais. E tudo isso a gente necessita dessa linha de pesquisa que é o comportamento. Porque você tem que saber o que o animal precisa, o que o animal não precisa, como ele reage em certos ambientes.
Então, tudo isso envolve o comportamento animal. Ah, muito bacana, cara. E como é que poderíamos trazer essa importância do comportamento animal para o cotidiano das pessoas, principalmente as pessoas que têm jardim, espaços abertos, como os parques, praças, zonas rurais até? Como é que poderíamos trazer um pouco desse entendimento para essa área? Então, o que a gente estuda bastante nesse ponto é como trazer, ter acesso à observação desses animais no ambiente mais próximo do natural. Seriam jardins, seriam os parques. E a gente vê muito, assim, principalmente em parques, a gente vê muito sagui, vê muitas aves diferentes, igual periquito, igual papagaio, algum sagui, esse tipo de animais. E eles são muito comuns nessas áreas, porque nessas áreas tem uma oferta de alimento para eles muito interessante, ou de abrigo também. E para eles, qualquer oportunidade mais fácil, para eles é muito bom. E você estudando o comportamento de algumas espécies, você consegue fazer montar um jardim, por exemplo, ou alguma área muito grande, onde você pode botar algumas árvores, alguns arbustos, essas plantas vão trazer para esses animais uma oportunidade de estar ali. Então, você, como observador, você vai poder olhar mais de perto, vai poder. Eu não diria interagir, porque isso é meio problemático isso. Vamos deixar esse ponto um pouco mais para frente, que a gente depois Tem explica alguns direitinho. problemas em relação a isso. Mas, assim, é mais para observar, para você ter aquela visão, para você tirar uma foto bacana, você ter aquele ambiente agradável ali, sabe? Com um canto de pássaros, em natureza, que é extremamente importante. Bacana. E você trouxe um material aí pra gente, né, para poder mostrar um pouco sobre isso. Pode compartilhar a tela aí. Pode compartilhar a tela, ver se vai aparecer tudo certinho pro pessoal. Sim, sim. Eu vou mostrar alguns tipos de árvore que você pode introduzir dentro do seu ambiente e quais tipos de animais mais comuns que elas vão trazer. Por exemplo, primeiramente a gente tem a palmeira australiana, e ela vai trazer algumas espécies de pássaros, como o sanhaço cinzento, sabiá barranco, o tucano-açu, que é uma ave linda, e ela é bem presente na região, pelo menos na nossa região onde eu moro. E é uma árvore bonita, é uma árvore com frutos vermelhos, as flores são meio rosas com branco, né? Tem essa coloração, né? Bem forte. E é uma árvore grande, então ela tem uma predominância muito boa. Temos também a palmeira gerivá, que ela vai trazer algumas outras espécies de aves e algumas espécies de mamíferos e répteis, como, por exemplo, periquito de cor amarela, jacupemba, ou o famoso jacu, onde a maioria conhece como jacu. O teiu e o coati eles se alimentam principalmente das sementes que caem no chão. O serelepe, que é uma espécie de esquilo, né? Também a gente tem o famoso ipê roxo, bola, que ele é uma árvore bem comum, assim, pelo menos que o pessoal trabalha bastante, porque é uma árvore muito bonita, né? Tem essas flores roxas, ela é bem marcante, e ela cresce bastante também. Então, assim, a gente tem vários outros tipos de beija-flores, né? Principalmente beija-flor, porque é uma árvore de flor, não é tanto fruto. Temos também árvores mais perto do nosso cotidiano, que é o abacateiro, que também traz algumas aves, igual o jacu e o sabiá, mas também traz alguns mamíferos, como o gambá, o coati, o cachorro do mato. São animais bem comuns em áreas próximas de mata. Principalmente o gambá. O gambá ele é muito presente, né, em quase todo lugar. O pessoal até assusta bastante com ele. Outra bem comum, que tipo assim, a gente tem muito dentro até na rua, a gente vê muito na rua, que é a própria amora. E ela traz diversos animais, principalmente o coati também, para onde tem, né? Tem esse detalhe. Mas, assim, principalmente aves, ele traz uma variedade muito grande. Sanhaço, periquitão, saíra, sabiá, tiê, bem-te-vi. Então, assim, esses animais, eles
estão em busca de alimento e de abrigo, e essas árvores que eu citei, existem várias outras, mas principalmente essas árvores, elas trazem um ambiente seguro para eles poderem se alimentar, poderem se esconder, ter filhotes, esse tipo de coisa. Ah, bacana, cara. Aqui até a Liliane aqui está comentando que é realmente importante a gente ter esses locais como refúgio das cidades e para os próprios animais encontrarem alimento. E também que ela registrou 10 tipos de espécies diferentes de pássaro só no IP que ela tem na frente da casa dela. Isso é muito bacana. Isso mostra Ah, bacana como mesmo. isso como isso é importante. Então, vendo para esse lado, é interessante que você consegue atrair muitos pássaros, muitos animais silvestres para o seu ambiente de convívio. Mas como é que a gente pode ter uma relação saudável? Porque, assim, alguns animais desses podem ser ferozes, podem transmitir doenças. Então, como a gente consegue ter esse tipo de interação sem necessariamente ter uma interação negativa? Então, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que animais selvagens ou não domesticados, eles, você não deve tentar interagir com eles de nenhuma forma. Por quê? Muitos deles, além de causarem algum perigo, causar alguma ferida em você, ou nos seus filhos, nos seus parentes, alguma coisa do gênero, eles também podem transmitir algumas doenças. Por exemplo, principalmente os primatas, como os saguis, que são animais, eles são bem, vamos dizer assim, intrometidos, eles adentram muito dentro do ambiente, eles podem sim transmitir raiva. Então, tipo assim, é uma precaução muito grande. Além disso, quando você começa a interagir com o animal, você começa o animal começa a exibir um comportamento domesticado. Isso também é um problema, porque, por exemplo, você que está criando esse jardim, às vezes não tem a maldade de querer capturar, nem nada do tipo, mas outra pessoa, às vezes, chega perto, aí o animal vai chegando mais perto, ele acaba sendo capturado, vendido, traficado, esse tipo de coisa. E isso não é legal. Então, o legal do comportamento é que você pode ter eles próximos de você, mas ao mesmo tempo colocar uma certa distância onde você vai poder observar eles em natura. Cara, animal em natura é outra coisa. Eles não são aqueles animais pidões, sabe? Que ficam ali estendendo a mão ou a pata para pedir coisa. É diferente o animal, sabe? Ele interage melhor com o ambiente, não só com a gente, entendeu? Principalmente as aves. As aves, elas se assustam muito fácil. Elas têm um comportamento de sair de perto muito fácil. Então, se você acaba domesticando ela, ela vai ficar ali parada, vai ficar ali, sabe? E isso pode ser isso é um problema, de certa forma. Tanto para o animal, que ele vai começar a ter comportamento de estresse, porque ele não vai ter mais o mesmo alimento que ele está tendo acostumado. Aí, alimentar animais silvestres também é errado. Você não pode fazer isso. Você acaba destruindo uma coisa que ele tem, que é o instinto de pegar o alimento na natureza. E isso é problemático tanto para o animal quanto às vezes para você, entendeu? Porque ele pode começar a invadir a sua casa. Sagui, primata principalmente, tem muito disso. De invade casa, pega comida, e isso acaba causando um certo transtorno. Ah, bacana. Até uma pergunta aqui ressaltando, que eu acho que até foi respondida pelo Pedro, da Aline, ela perguntou se essas árvores frutíferas podem integrar o ambiente paisagem em forma de cativeiro, não alterar e se não alteram a dieta do animal. Então, esses animais, geralmente, eles já buscam alimento, é o que eles encontram. Então, assim, por exemplo, se ele vive num ambiente onde não existe aquela árvore, ele não tem o costume de comer aquele fruto. Porém, se aparece aquele fruto para ele dentro daquele ambiente onde ele vive, e ele também come aquilo, e de certa forma aquilo não é mais chamativo do que os outros, ou seja, ele vai parar de comer do outro fruto para comer esse, coisa que isso geralmente não acontece, porque os animais eles têm um instinto de procurar o que eles estão precisando. Eles não procuram, só é comida e tá bom. Eles procuram o que eles estão precisando. Eles sentem que estão precisando de minério, sentem que estão precisando de um carboidrato diferente.
Então, assim, se aquela árvore dá isso, ele vai acabar comendo aquela árvore. Se não, ele vai evitar comer aquilo também. Uhum. É interessante até, houve uma época em que teve um estudo sobre abelhas que tinha uma determinada planta que não era do local aqui, mas isso foi completamente à parte. É que esse tipo de pólen, ele conseguia ser um pouco venenoso para esse tipo de abelha e acabava matando um pouco a população da colmeia. Por isso, às vezes é importante, principalmente assim, organismos mais simples, como insetos, principalmente essa parte de abelhas, polinizadores, tomar um cuidado com isso. É uma busca de umas espécies que você acha que está ajudando. Por exemplo, vou plantar um monte de florzinha aqui no meu jardim, em que vai dar tudo certo. Isso tomar um certo cuidado. Como o Pedro falou, os animais eles têm necessidade, eles sabem, pelo gosto, pelo instinto deles, de procurar alimentos que são necessários para eles. Mas é sempre bom a gente tomar cuidado principalmente do que a gente planta, utilizar mais espécies nativas, não muito exóticas, porque você não sabe qual é o impacto tanto na parte vegetal quanto animal que aquele tipo de espécie que você está introduzindo vai fazer. E entrando um pouquinho nisso que você falou, eu quero falar um pouco mais de animais específicos, igual por exemplo a Liliane falou aqui, que no Parque Estadual do Rio Doce, o guia que estava com ela falou que os saguis, ao se acostumarem com a gente, a serem domesticados, acabam sendo predados mais facilmente pelas onças. E primata é interessante, como é a sua área de estudo, eu queria que você falasse um pouquinho mais do comportamento dos primatas, porque dizem que eles são mais engenhosos, eles têm algumas características até bem diferentes de outros tipos de animais, como mamíferos gerais, répteis, aves. Então eu queria que você contasse um pouquinho, principalmente dessa parte, que o pessoal gosta muito de sagui, gosta muito de ver macaquinho. Então pode Uhum. falar o que você acha da sua parte técnica, os cuidados necessários para poder ter uma interação saudável e o tipo de comportamento deles. Sim, sim. Então, os primatas, principalmente esses primatas arborícolas, eles vivem geralmente na parte mais alta das árvores para exatamente não serem predados. Mas eventualmente eles descem em busca de água, busca de alguns outros tipos de alimento, como minerais. Eles não vão encontrar isso nas árvores. E é comum que, tipo, como você mesmo disse, como a menina falou no comentário, que é comum que os animais eles comecem a ser mais predados quando há uma interação humana muito grande. Por quê? O que acontece? Quando você tem uma interação onde você dá alimento para o animal, ou seja, ele vai ter que descer da copa da árvore, que é onde ele deveria estar, para o chão, que é onde você está. E isso torna um hábito para ele ficar procurando sempre nesse ambiente. Então ele para de procurar o alimento onde é o natural dele, que é nas copas, para procurar no chão. Às vezes, muitas vezes no lixo. E, e primatas, de forma geral, eles têm esse hábito de tornar uma rotina muito fácil. Você consegue o animal ele cria uma rotina muito fácil, porque ele é um animal muito inteligente. Ele pensa, poxa, por que eu vou ficar procurando nas árvores se eu tenho direto na mão, onde vai ter alguém ali que vai me dar uma bananinha, vai me dar uma frutinha, vai me dar um biscoito, que é pior ainda. E muitas das vezes, esses animais, por estarem mais no chão, mais próximos ao solo, que não é um ambiente tão natural para eles, os outros animais que predam eles, ou onças, algumas espécies, alguns felinos menores, como jaguatirica, o cachorro do mato também, é uma presa mais fácil, porque no chão eles não têm uma locomoção tão boa quanto nas árvores. Eles não vão sair pulando no chão. Então, assim, esses felinos, alguns canídeos, eles vão acabar, até próprios gatos domésticos, cachorro doméstico, eles vão atrás desse animal e vão acabar matando. E isso é um problema também, porque apesar de você vai falar assim, mas tem muito sagui aí por aí, você vê muito. Mas, assim, muitas espécies já tiveram muitas, e elas se acabaram por conta de uma alteração que eles tiveram no meio deles e se extinguiram, ou estão muito próximas disso. Então, assim, apesar do sagui a gente ver muita quantidade, ele pode acabar uma hora se a gente sempre tiver esse ambiente para eles, onde eles são mais fáceis predados, onde eles são capturados mais facilmente, tudo isso. Ah, muito bacana, cara. E você falou um pouco sobre os primatas, isso é muito interessante, então, para o pessoal
ficar atento, tomar cuidado principalmente com algumas doenças, né? No caso, até eu vou pedir para o Pedro especificar que eles podem transmitir para nós ou para os outros animais. E, Pedro, dá esse alerta para o pessoal também, para tomar muito cuidado com isso. Então, principalmente, a doença que mais é associada a ataques de principalmente primatas é a raiva. É uma doença séria. Às vezes a gente pensa que é uma bobeira, porque a gente não tem tanto relato. Ah, fulano, a gente não conhece, muito poucas as pessoas que a gente conhece que foi atacado por um bicho e contraiu raiva. Mas é uma doença séria, que ela pode chegar a matar, por exemplo, dependendo da pessoa. Então, assim, principalmente se pegar uma criança, se pegar. Às vezes a criança não vai falar para você, vai ficar tipo, uns 2 dias com o machucado aberto, vai infeccionar. Então, tipo, tem várias coisas que podem acontecer. E, principalmente, assim, são animais que podem trazer carrapatos também, que causam algumas doenças. Pode trazer alguns outros predadores dele. Porque, assim, se você tem um acúmulo de animais dentro de um ambiente, é normal que os predadores eles vão atrás. Então, assim, você vai começar a achar animais, por exemplo, dentro do seu ambiente, que não era para estar ali. Que eles vão causar até um distúrbio muito grande. E por terem a presa mais fácil, eles vão acabar se reproduzindo mais fácil e com isso vai gerar um desequilíbrio muito grande. Ah, Então, bacana, assim, cara. Pode continuar. foi como eu falei também, é questão de você ter esse entendimento para você ter o animal por perto, mas não próximo. Bom, isso aí, porque é interessante a gente descobrir isso, porque você falou, muita gente ela quer ter aquele contato, quer dar comidinha pro macaquinho, quer dar comidinha pro passarinho, mas ela não tem essa consciência. Então eu acho que isso não é muito trabalhado com as pessoas. Elas querem ver aquele animal que acha que está realmente dando uma bolachinha, um negócio está fazendo bem, mas como na verdade não está. Então, e você falou justamente nesses animais que não são desejados. No caso, uma outra coisa que a gente pode atrair, por isso que é sempre bom escolher bem as espécies vegetais que você vai compor seu paisagismo, que você pode ter o surgimento de pragas, no caso, pombos, ratos, é, igual que você falou, carrapatos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente de como, assim, se você pudesse eliminar esses animais até com outros bichos, ou como a gente poderia ter não sei, assim, um controle deles no nosso espaço. Uhum, sim. Então, é, a, o que a gente recomenda sempre é não deixe os animais selvagens domesticados. Esse é o primeiro ponto. Caso aconteça de você ter, por exemplo, uma família de sagui que vai frequentemente no mesmo ambiente, então eles podem trazer alguma coisa. Então é legal que você também tenha dentro desse ambiente, por exemplo, aves que são carrapateiras, por exemplo. Tem algumas espécies de aves que elas se alimentam desses artrópodes e por conta disso elas acabam também eliminando. Os próprios saguis, por serem primatas, eles têm o comportamento de catação, que é onde eles ficam pegando esses pequenos artrópodes e comendo também. Mas não é, às vezes não é suficiente. Às vezes você tem um cachorro em casa, você tem um gato e esses carrapatos eles podem ir para o seu animal, também vão causar algumas doenças nos seus animais e tipo vai gerar um custo, vai gerar às vezes a morte do animal, dependendo do que acontecer. A gente também tem muito controle biológico. Por exemplo, quando você disponibiliza alimento fora das árvores, por exemplo, você dá uma banana, você está ali um viveiro, viveiro não, um alimentador de pássaros, por exemplo, tem muitas sementes, tem muitos grãos. Então, isso também pode gerar, por exemplo, a aparição de ratos. E o controle mais comum que se tem biológico desse dentro da cidade são os gatos. Então, o principal, ele é um ótimo animal para você ter, para você evitar que tenha roedores de pequeno porte dentro de casa, esse tipo de coisa. E até por causa do cheiro. O rato ele evita chegar onde tem o cheiro do gato. Às vezes nem é o gato, mas se tiver o cheiro, ele não se aproxima.
Ah, muito bacana. Agora, insetos em geral, a maioria é você ter um controle, por exemplo, você trazer, por exemplo, uma árvore que traz uma certa ave e essa ave vai comer algum desses insetos e vai fazer um controle muito bom. Por exemplo, às vezes você também tem muita bromélia. Bromélia é uma planta que ela acumula água. Isso pode gerar um acúmulo de mosquitos por causa dessa água parada. Às vezes choveu, a gente não repara que está com a água parada ali. Não é nem tipo de maldade, mas às vezes acontece. E a bromélia é uma planta que faz isso. Ela acaba trazendo insetos indesejados. Então, por exemplo, se você tem, você acaba trazendo também aranhas para o seu ambiente, que são ótimas, elas se alimentam desses mosquitos, né? Moscas e coisa do tipo. Lagartixa, por exemplo, também é um animal que também ele tem um controle de pragas muito grande. E ele tem esse comportamento, né, muito presente. Ele come também as aranhas. Então ele já vai fazer também o controle da aranha, vai fazer o controle de barata, vai fazer do mosquito, essas coisas. Ah, legal, cara. Eu quero salientar isso, é porque realmente as pessoas elas não têm esse contato de saber o que que é pró e o que é contra de ter essa interação. Então, é sempre bom salientar justamente muito cuidado com a escolha de espécies, por isso você sempre tem que ter um planejamento na paisagem, de descobrir quais são as plantas que você vai ter no local, para não ter problemas futuros. Se você tem criança, tem algum pet, principalmente hoje em dia muitas pessoas têm pets na sua casa, como fazer com que todo mundo da sua família, os seus animais, os integrantes humanos, tenham uma relação benéfica com o jardim. Deixa eu ver só uma pergunta aqui no caso da Liliane. Ela falou que os comedores de pássaros são ruins. O pássaro come e deixa de comer frutos que ele poderia dispersar, ou ele continua comendo mesmo assim? Então, as aves, se elas são atraídas por um fruto, é porque elas já têm aquele hábito de comer aquele fruto, ou porque aquele fruto vai beneficiar de alguma forma. Igual, por exemplo, o jacu, por exemplo, ele é uma ave muito dispersora, porque a maioria das sementes que ele come, ele vai conseguir levar para um outro ambiente, ou às vezes para outro lugar mais próximo, ela vai ter a digestão, vai defecar, e a semente ela vai ativar dentro do estômago desse animal. Então, assim, os coatis funcionam a mesma coisa, os gambás também têm essa interação. Então, assim, são sementes que elas são preparadas, essas frutas, elas são preparadas para serem comidas por esses animais. Por exemplo, existe até um café feito com as fezes do jacu, que ele come, eles dão um café para ele, aí dentro do intestino dele, ele faz uma reação química doida lá, eu não sei explicar muito bem. E esse café é caríssimo, uma xícara acho que é quase R$ 250, uma parada assim. Então, assim, são interações que tem da própria fruta com o próprio animal. Então, assim, se ele come aquela fruta, é porque aquilo agrada ele de alguma forma, traz benefícios para ele de N formas, mas ele não vai parar de comer outras coisas, não vai comer só aquilo para sempre. Ele vai comer outras coisas também. Ah, bacana. E isso a gente tem que fazer, no caso, tem que fazer um peso aí. No caso, por exemplo, é legal a gente poder atrair esses animais para nós da forma mais natural possível. Se você quer Uhum. instalar um comedouro ou alguma coisa, evite dar coisa em excesso, evite deixar todo dia, evite deixar muita coisa, porque é justamente isso, é porque tudo em excesso vai fazer mal. Então, se você, como o Pedro falou, se acostumar muito o animal a ficar sempre lá, se você não tiver uma altura desejada bacana, para o pássaro não entender que ele sempre tem que estar naquele, não é dossel, naquela parte do ambiente um pouco mais baixo, para ele não acostumar para não ser predado. Ou se você botar muito alimento constantemente, ele só vai querer ficar só ali, porque ele vai querer por mais fácil. Então, tentar alternar, tentar de algum jeito você equilibrar essa, essa interação que você quer ter no seu jardim com os hábitos naturais que o animal vai ter. Então, isso é de suma importância, porque também se a gente não tiver esse equilíbrio, as pessoas também não vão ter essa interação, não vão conseguir deslumbrar. A gente também quer isso, a gente quer que as pessoas se eduquem, vejam que existe beleza nos animais, vejam que eles têm um papel importante, mas que você tenha essa coisa palpável, essa visão. Eu só gostaria de complementar sobre isso. Uhum. E
Deixa eu ver. Ah, uma outra coisa interessante que eu queria falar com o Pedro é com relação aos benefícios dos parques na cidade. Porque existe um conceito chamado de corredor ecológico, ou o conceito de ilhas para animais, de como você faz colonização de ilhas, colonização e transporte de espécies, ou seja, transporte genético, né, de espécies. E como esses parques entre as cidades podem ajudar a fazer esse tipo de ponte entre florestas diferentes, ambientes diferentes. Então, baseado no que a gente já tem estudado, né, de acordo com os estudos que são feitos anualmente, esses ambientes, igual, por exemplo, você falou, os corredores ecológicos, eles são muito importantes até para a preservação de algumas espécies, porque algumas espécies elas não vivem só num único ambiente, principalmente aves. Aves elas têm às vezes mudam de uma cidade para outra, de uma semana para outra, por exemplo. Então, assim, é interessante você ter um local que elas possam pousar, elas possam se abrigar, às vezes ter os seus filhotes também. Isso é importante, isso é principal. E, às vezes, por exemplo, elas têm um alimento que só tem ali. Aí, por exemplo, numa época do ano que elas mais necessitam daquele alimento, elas vão para essa área. Agora, também tem as espécies que são terrestres, igual, por exemplo, os primatas, são algumas espécies de mamíferos, como alguns felinos de pequeno porte, alguns canídeos de pequeno porte também. E tudo isso você tem que ver que é benéfico para eles, porque eles têm um ambiente onde eles possam se locomover, eles podem mudar de ambiente dentro desse espaço, né? E traz também uma forma diferente do animal obter o próprio alimento, não ter que ficar dependendo, às vezes, de invadir o espaço urbano, apesar que a gente está invadindo as florestas, né? Mas, principalmente, não ter essa interação tipo, do animal ficar tendo que sair do ambiente dele, entrar numa rodovia, por exemplo, e ser atropelado. Isso é muito comum em autoestrada, é muito comum em estradas que cortam, né, florestas ou alguns pedaços de mata fechada, né? E é interessante ver que, às vezes, até hoje mesmo, eles fazem uma ponte ecológica, que eles também chamam, que é um espaço que passa por cima ou por baixo de uma rodovia, por exemplo, onde os animais conseguem transitar sem ter que obrigatoriamente passar pela rodovia, que é onde seria perigoso para eles. Ah, bacana, cara. Isso é interessante saber porque, às vezes, você fazendo um parque, ou uma praça, ou um local externo, você consegue ajudar justamente isso, a fazer esses tipos de pontos de apoio, entre aspas, né, para Uhum. pássaros e outras aves migratórias. Tanto que até alguns resorts, você falou interessante sobre aves migratórias, que eles estão procurando formas de conseguir ter essa interação entre observadores de pássaros e esses pássaros migratórios nos resorts, plantando mudas naturais, principalmente em locais onde Sim. aqui tem uma visão melhor, que o cara consiga tirar uma foto. E isso é bacana, isso mostra muito essa interação benéfica, em que você tem um retorno financeiro, você tem uma ajuda com os animais, e as pessoas têm essa educação ambiental de conseguir tirar belas fotos de belos pássaros com tudo harmonizado, tudo assim, uma conscientização ambiental e todo mundo sai ganhando. E isso é o que eu acho que é o mais importante quando você tem um jardim e você tem esse conjunto de fauna e flora, é a harmonização do ambiente, entendeu? Seja ele tanto com primatas, seja com é, artrópodes, insetos, é, ou seja lá qual tipo de espécie. E gostaria de falar Uhum. mais alguma coisa, Pedro, com relação Eu a. também queria salientar alguns locais, por exemplo, aqui perto de onde a gente mora, aqui em Barra Mansa, eles têm o Parque das Preguiças, que é muito interessante que eles fazem todo um trabalho com as preguiças, por exemplo, que ali é uma área no meio da cidade que eles construíram, que é construído, e ela é bem arborizada, ela é bem ambientada para esses animais.
E ali você tem todo um trabalho, você tem uma equipe, eu não lembro agora o nome deles, mas eles fazem todo um trabalho, um acompanhamento, sabe? E é muito bacana. Eu conheço algumas pessoas que trabalham lá e, tipo assim, eu acho que esse tipo de espaço também é interessante. É tipo como se fosse um santuário, né? Esses espaços acabam ajudando também a preservação de algumas espécies. Igual você falou de corredor ecológico, essas coisas assim, esses espaços também são importantes. Ah, ótimo. E também ele serve como é o que a gente chama de acupuntura urbana, em que esses Isso. pontos, além de atrair os animais, de atraírem espécies, tanto até atraírem espécies vegetais, ou seja, que acontece uma dissipação de sementes, de pólen ali naquela região, ele traz muito benefício às pessoas, como relaxamento, espaço de lazer. Então, como eu te falei, todo mundo ganha quando você faz um planejamento da paisagem bom, você consegue planejar, projetar, fazer uma coisa pensada. Então todos ganham. E a última pergunta que eu gostaria de falar, cara, que eu estou fazendo para todas as pessoas das minhas lives, é se você tivesse um outdoor com esse tema, comportamento animal, o que você escreveria? Olha, eu acho que eu colocaria que é uma coisa que todos deveriam saber, ter uma ideia, pelo menos entender o que é, porque isso não é só, por exemplo, a gente fala muito de animais silvestres, igual a gente falou hoje, mas se a gente parar para pensar, até os nossos animais domésticos também precisam de ser entendidos. Por exemplo, você não vai dar um alface para um cachorro e esperar que ele sobreviva só com isso. Então, assim, você tem que saber o que o animal precisa se alimentar, você precisa saber se o animal é noturno, se ele é diurno. Algumas pessoas, igual, tem vários amigos que têm animais exóticos, que tem que saber o que o animal precisa, o que o animal quer, o que o animal tem, qual a necessidade do animal. Então, assim, não é só pegar, por exemplo, um peixinho, botar dentro da aquário e achar que está tudo bem. Não, tem que ver. Aquele animal precisa de um espaço grande? Precisa de um espaço pequeno? Ah, por exemplo, eu quero ter um dálmata num apartamento 2x2. Não tem como, sabe? Então, assim, comportamento animal, para mim, é um assunto de extrema importância para qualquer pessoa que gosta de animais. Independente de como você quer ver eles, do que você quer entender, do que você acha que eles precisam. Então, assim, eu colocaria isso, que é um estudo onde todo mundo deveria saber pelo menos um pouco. Pô, bacana. Então é para isso que temos profissionais como você, no caso que estudam essa parte de comportamento. O Instagram do Pedro é Pedro Paulo _MC. Para qualquer dúvida, sugestão, críticas construtivas, pode entrar em contato com ele. É um excelente profissional nessa área. E eu tá até fazendo um gancho. Sexta-feira, 6 horas da tarde, a gente vai ter o outro Pedro aqui. Vão ter mais um Pedro. Ele trabalha com aquarismo. Então a gente vai fazer um link bem bacana com aquapaisagismo, aquarismo, lagos, piscinas naturais. Então, sexta-feira, 6 horas da tarde também vai ser muito bacana. E eu gostaria de agradecer ao Pedro pela disponibilidade, por falar nesse assunto tão bacana que poucas pessoas conhecem a fundo, não sabem a importância. Então, muito obrigado, Pedro, que se quiser fazer suas considerações finais, falar um pouco do seu trabalho e para dar sua saudação, tá bom? Fique à vontade. Pedro, e ah, o Pedro acabou travando. Ah, voltou. Pronto, Pedro, Deu uma pode. caidinha aqui. Não, sem problema, isso acontece. Conseguiu ouvir até o final? Não, só escutei até a parte que eu vou agradecer e cortou tudo. Ah, isso aí. Pode fazer suas considerações finais, o seu agradecimento e falar um pouco das suas redes sociais, como te encontrar. Eita, o Pedro travou de novo. Tenta desligar a sua câmera para ver se vai dar se vai ficar melhor. Pronto. Tá conseguindo me ouvir agora? Pronto, acho que agora foi. Agora foi? Ah, bacana. Deixa eu ver aí, tá travando direto.
Vamos esperar mais um pouquinho, pessoal. Então já vou adiantando ele, qualquer dúvida, qualquer tipo de pergunta, é, propostas profissionais, entre em contato com ele, um excelente profissional nessa área de comportamento animal, tá bom? E Pedro, se despeça do pessoal, vamos ver se você consegue, se a sua internet te ajuda um pouco, tá bom? Esse finalzinho deu uma agarradinha. Sem problema, acontece, às vezes engasga. Então, o meu recado para todos vocês é: respeitem os animais, eles vão te respeitar de volta. Então, assim, mantenha a distância, mas se você quiser trazer eles para perto, respeite o espaço deles. E eu acho que é basicamente isso, cara. Respeitar e ser respeitado. Vocês podem me achar também no Facebook, só procurar Pedro Paulo Marendino. Pode, se vocês tiverem o perfil do Marcos, é mais fácil também para achar. No Instagram tá aí o que o Marcos tinha passado, já tá que ele passou, que é o Pedro Paulo underline MC. E acho que é isso. Beleza, então, pessoal, ó, boa noite, muito obrigado por terem acompanhado a live e até sexta-feira às 6 horas da tarde, tá bom? Um abraço e até a próxima.